Ok, vamos começar nossa aula aqui então. O capítulo de hoje é Past Perfect Simple. O que seria isso? No português a gente chama de pretérito mais que perfeito. No inglês a gente costuma chamar também de passado do passado. É algo que aconteceu antes de algo que já aconteceu. Então aqui, the past perfect. O pretérito mais que perfeito é o had mais um verbo no particípio. Então, eu vou colocar um sujeito mais o had mais um verbo no particípio. E como é que eu sei onde fica o particípio? Lá naquela lista dos verbos irregulares no passado. Então, lá que fica o particípio na terceira coluna. Se for irregular. Se for regular, é só colocar ed no final. Então, o verbo go, por exemplo, o passado dele é went. E o particípio é gone, ido. Então, go é o presente ou infinitivo, went é o passado e gone é o particípio. E o que seria isso? É o ido, né? Então, ir, foi e ido. Então, eu tenho ido. Então, no past perfect, nós utilizamos um sujeito mais o had mais um particípio. Às vezes, nós falamos sobre algo que tinha acontecido no passado. Por exemplo, Sarah arrived at the party. A Sarah chegou na festa. Este é o momento inicial, né? É o ponto inicial da nossa história, da nossa narrativa. Então, se nós quisermos falar de algo que aconteceu antes disso, nós vamos usar o past perfect, passado do passado. Por exemplo, when Sarah arrived at the party, Paul had already gone home. Ok, então, quando a Sarah chegou à festa, o Paul já tinha ido para casa. Então, esse já tinha ido. Alguns outros exemplos. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. Então, quando nós chegamos em casa ontem à noite, nós descobrimos que alguém tinha invadido o apartamento. Então, esse tinha invadido. Nós chegamos em casa, já é passado. Mas antes de a gente chegar em casa, alguém tinha invadido. Então, past perfect. Outro exemplo, Karen didn't come to the cinema with us. She'd already seen the movie. Então, a Karen não veio ou não foi ao cinema conosco. Ela já tinha assistido ao filme. Então, ela já tinha antes de nós termos ido. At first, I thought I'd done the right thing, but I soon realized that I'd made a big mistake. Então, num primeiro momento, eu achava que eu tinha feito a coisa correta, mas logo eu percebi que eu tinha cometido um grande erro. Então, eu tinha feito. The people sitting next to me on the plane were nervous. They hadn't flown before. Que então as pessoas que estavam sentadas próximas de mim no voo estavam nervosas. Elas nunca tinham viajado de avião antes. Então, elas nunca tinham viajado. Ou se não, they'd never flown before. Aqui é a mesmíssima coisa, o significado é o mesmo. Mas só que aqui, o verbo, o tempo verbal está no negativo. Eles nunca tinham. Agora, aqui, o verbo está no afirmativo e foi utilizado o never, que é o nunca, né? Então, eles nunca voaram. Aqui, eles não tinham voado. Aqui, eles nunca tinham voado. Então, um está negativo no próprio verbo e outro está negativo aqui nesse advérbio. Aqui agora nós temos a tabelinha de conjugação do past perfect simple. Então, como eu havia dito, um sujeito mais o had mais o verbo principal no particípio. O verbo work é um verbo regular, então o particípio dele é exatamente o mesmo que o simple past, que o passado. Então, I had worked, eu tinha trabalhado. You had worked, você tinha trabalhado. He had worked,
ele tinha trabalhado. E assim por diante. Então, é assim. Nós fazemos com o tinha trabalhado. Ok? Para todos, né? No caso, vai ser tinha. Porque no português o particípio é o mesmo para todos. Então, eu tinha, você tinha, ele tinha, ela tinha e assim por diante. No negativo aqui, I had not worked. Eu não tinha trabalhado. Então, para fazer negativo, é só colocar had not. Né? Então, eu coloco o not depois do had. You had not, he had not, she had not. Então, aqui, assim que faz o passado negativo, né? O past perfect simple negativo. Aí, esse had not pode ser também escrito como hadn't. Assim, hadn't. É a mesma coisa. Então, had not or hadn't. Agora, as perguntas ficam had I worked? Had you worked? Had he worked? Então, assim como os demais tempos verbais, é a mesma regra. Nas perguntas, eu passo o verbo auxiliar para antes do sujeito. Então, had I worked? Né? Aqui na afirmativa, I had worked. Na interrogativa, had I worked? Então, inverte a posição. Aqui agora nós vamos comparar o present perfect com o past perfect. Como é possível ver aqui, nós temos uma linha do tempo em que nós temos o passado e o agora. No caso do present perfect, como nós já vimos nas aulas passadas, aquela ação, ela começou no passado e ela terminou recentemente, ou ela ainda afeta o presente. Então, veja, o agora, o presente está aqui, e o present perfect está afetando, né? Eu perdi a minha chave, mas eu perdi a minha chave e ela ainda está perdida. Então, esse perder a chave ainda me afeta, ainda afeta o presente. Então, isso é present perfect, né? Agora, no caso do past perfect, nós temos um passado e nós temos o agora. No past perfect, algo aconteceu antes de algo que já tinha acontecido. Né? Então, vamos ver aqui os exemplos. Who's that woman? I've seen her before, but I can't remember where. Então, aqui, quem é aquela mulher? Eu já vi ela antes, ou eu vi ela antes, mas eu não lembro onde. Então, aqui está sendo usado o present perfect. Eu vi, I have seen. Desse lado, I wasn't sure who she was. I'd seen her before, but I couldn't remember where. Então, eu não tinha certeza de quem ela era. Eu tinha visto. Aqui é eu vi, aqui é eu tinha visto ela antes, mas eu não podia lembrar de onde. Eu não conseguia lembrar de onde. Outro exemplo. We aren't hungry. We've just had lunch. Então, nós não estamos com fome. Nós acabamos de almoçar. Então, aqui é recente, nós acabamos de almoçar. Present perfect. We have. Já desse lado aqui, we weren't hungry. We just had lunch. Nós não estávamos com fome. Nós tínhamos acabado de almoçar. Aqui nós acabamos de almoçar, nós tínhamos acabado de almoçar. Past perfect. Aqui, the house is dirty. They haven't cleaned it for weeks. A casa está suja. Eles não limpam ela há semanas, ou eles não têm limpado ela há semanas. Desse lado, the house was dirty. They hadn't cleaned it for weeks. Aqui, a casa estava suja. Eles não tinham limpado por semanas. Então, past perfect, present perfect. Essa é a diferença. No present perfect, algo terminou recentemente. Agora, no past perfect, isso terminou antes de algo terminar, então é mais remoto. Um é mais recente, o outro é bem mais remoto. Ele é o antes do passado, de algum evento que a gente começou a contar. Nessa parte aqui agora, nós temos o seguinte: compare o past simple, né, que a gente também conhece por simple past, a mesmíssima coisa, com o past perfect. Então, o passado simples lá que a gente chama de pretérito perfeito, no português,
com esse past perfect. Então, aqui no past simple, was Tom there when you arrived? Yes, but he left soon afterwards. Então, o Tom estava lá quando você chegou? Sim, mas ele saiu logo depois. Então, ele saiu logo depois. Ele saiu. No past perfect, was Tom there when you arrived? No, he'd already left. Então, o Tom estava lá quando você chegou? Não, ele já tinha saído. Então, aqui ele saiu, aqui ele tinha saído. Então, essa é a diferença. Kate wasn't at home when I phoned. She was at her mother's house. Então, a Kate não estava em casa quando eu liguei para ela. Ela estava na casa da mãe dela. Então, ela não estava em casa e ela estava na casa da mãe dela. Simple past, pretérito perfeito. Agora aqui, Kate had just got home when I phoned. She'd been at her mother's house. Então, aqui no caso, a Kate tinha acabado de chegar em casa quando eu liguei. Ela tinha estado na casa da mãe dela. Então, aqui ela tinha chegado e aqui ela tinha estado. Então, past perfect. Essa é a diferença entre um tempo verbal e outro. Muito bem, é isso. Essa é a teoria do past perfect simple. E ele é bastante simples, como o próprio nome já diz. Então, agora que vocês já entendem, é só fazer exercícios. Podem procurar no Google por exercício sobre past perfect, ou se não, entrar em contato comigo e pedir esses exercícios. Muito obrigado.